Olá, sou Cleilton Amaral, professor de Geografia, e vamos fazer hoje uma retomada ou reforço dos principais conteúdos já trabalhados com o seu professor. O nosso conteúdo a ser abordado hoje é Oceania, tanto os seus aspectos históricos, naturais e econômicos. É bem provável que você praticamente não ouça o nome Oceania, é mais comum para todos nós falar de América, de continente africano, Europa e Ásia. Mas hoje vamos tentar ver um pouco sobre a Oceania, que é um lugar tão distante para nós. Até se você quiser viajar para lá, demora muitas horas para você conseguir chegar ao seu destino. Então a Oceania é o continente mais isolado do mundo. Sua barreira geográfica fez com que fosse o último a ser descoberto pelos europeus. Em razão desse atraso em seu descobrimento, ficou conhecida como Mundo Novo. Assim como na América e na África, a Oceania era ocupada por nativos antes da chegada dos europeus. Em pouco tempo, porém, grande parte desses povos foram praticamente dizimados, praticamente desapareceram, e o restante até hoje reivindicam os seus direitos nesses países, principalmente na Austrália. E aí, a Oceania pode se classificar em arquipélagos e ilhas. Vejamos como fica essa divisão. A Melanésia, conhecida como Ilha dos Negros. A Micronésia, ilhas pequenas. A Polinésia, muitas ilhas. E a Austrália e Nova Zelândia, Tasmânia e Nova Guiné são as 4 maiores ilhas da Oceania. A Nova Guiné se divide em Papua Nova Guiné e Irian Ocidental. Quanto à colonização, dado que foi um processo muito mais recente, ocorreu de forma lenta e pouco homogênea. Dificuldades principalmente devido à grande distância e o isolamento em relação à Europa. O Reino Unido, no final do século XVIII, perdia as colônias da América e começou então o interesse pela Oceania. James Cook passou a ter a posse da Austrália em nome do Reino Unido. E em 1788, a construção de uma colônia penal em Sydney, posse da Nova Zelândia e também de outros arquipélagos. Já no século XIX, o Reino Unido, França e Alemanha construíram bases navais e comerciais na região. E, por fim, no século XIX e XX, Estados Unidos toma posse de várias ilhas, instalando bases militares. Quanto ao povoamento, é importante destacar que na Austrália os aborígenes foram mortos, escravizados e degradados ou segregados. E na Nova Zelândia, o principal povo chama-se Maoris. Os Maoris tiveram forte resistência à ocupação e foram derrotados. Hoje não passam de 250 mil habitantes. Quanto ao povo Maori, na maioria das vezes eles têm o seu corpo tatuado. Essas tatuagens revelam traços históricos e feitos de sua família. Em algumas tribos, metade do corpo é tatuado com a história da família, da mãe e outra com a do pai. Em relação à descolonização, ocorreu de forma e em datas muito diferentes. Alguns arquipélagos ainda são ligados politicamente à França, aos Estados Unidos, à Austrália e à Nova Zelândia. Quanto à descolonização, a Austrália ela aconteceu em 1901 e a Nova Zelândia em 1931. Quanto ao espaço natural, temos a Cordilheira Australiana, ponto culminante é o Monte Kosciuszko, com 2.228 metros, e na Nova Zelândia e Havaí, grandes atividades vulcânicas de ilhas menores formadas por atóis e corais. Eis aí 2 imagens, apenas 2 para refletir isso que a gente quis passar para vocês. É claro que a paisagem natural da Austrália, da Nova Zelândia, da Oceania
é bastante vasta dentro das suas peculiaridades, assim como acontece também em outros continentes. A Oceania tem uma característica de ter clima quentes, com temperaturas elevadas. A vegetação florestal é densa, com floresta subtropical onde predomina eucalipto gigante. Existem savanas e estepes. Os rios são poucos e de pequena extensão. No seu lado direito aí você vai ter um exemplo claro de que é uma região quente com temperaturas elevadas. Eu tenho aí deserto na região central da Austrália. Eis a figura que está nos ilustrando como é que é essa situação da vegetação no centro da Austrália. E, ainda na Austrália, uma das 7 maravilhas naturais do mundo fica na Austrália. É a Grande Barreira de Corais, o maior santuário de vida marinha do mundo, hein? Estende-se por 2.300 quilômetros ao longo da costa nordeste do país e é um dos lugares mais fantásticos do mundo para mergulhar. E aí eu queria fazer uma referência de alguns dados nos quais tanto a Austrália como a Nova Zelândia aparecem enquanto o Índice de Desenvolvimento Humano Mundial. Então, olhando de cima para baixo, eu tenho primeiramente a Noruega com 0,94 e a Austrália com 0,92. Lá na quinta posição, a Nova Zelândia com 0,90. Lembrando que quanto mais um país se aproximar do índice 1, logo ele tem um índice muito favorável, muito interessante, seja do ponto de vista da educação, das condições de vida da população. Então vejam que a Austrália 0,92 e Nova Zelândia 0,90, muito próximo do índice 1. Quanto às características socioeconômicas, a Austrália e Nova Zelândia são países com economia desenvolvida e diversificada, com elevado nível de vida e uma boa infraestrutura turística. Já os demais países da Oceania, eles são subdesenvolvidos e dependentes principalmente das atividades primárias. Algumas regiões são domínio de potência, como Estados Unidos e França. E aí é importante destacar nessas zonas turísticas Bora Bora e Tahiti, que tem como principal atividade econômica o turismo. Quanto à população, o continente é pouco populoso e pouco povoado, com população distribuída de forma irregular. A Austrália, é bom que se diga, tem um grande contingente de imigrantes e boa parte da população está na zona urbana. As cidades mais populosas que podemos destacar são Sydney, Melbourne e Brisbane, na Austrália, e Auckland e Christchurch, em Nova Zelândia, e Honolulu, no Havaí. Então veja aí duas imagens importantes, bem conhecidas da Austrália, Sydney e Melbourne. E quanto à economia, ainda é importante destacar que o continente tem grandes contrastes econômicos. Tanto a Austrália como a Nova Zelândia apresentam um modelo europeu e, portanto, isso apenas corrobora com o que foi dito anteriormente, que são países desenvolvidos. Papua Nova Guiné, Polinésia e Micronésia, por outro lado, como foi dito, são dependentes de atividades primárias, como pesca, agricultura de subsistência. Podemos destacar ainda que a busca por matéria-prima é principalmente do Japão e da China em relação à Oceania. Alguns países da Oceania fazem parte da Cooperação Econômica da Ásia-Pacífico, conhecida como APEC, porque a produção dos países membros da APEC representa 50% da produção mundial. Então é importante que a Oceania esteja dentro desse grupo, porque a APEC, principalmente nessa região da Ásia, corresponde a boa parte da economia dessa região. Então 50% da produção mundial está dentro dessa associação APEC. Quanto à economia australiana, em especial, ela é rica em recursos minerais. Destaque aí para a bauxita, que ela é a maior produtora mundial, urânio, que ela tem 40% das reservas mundiais, mas por outro lado, o petróleo ela é carente, ela precisa importar. E o carvão mineral ela também tem participação no mercado mundial com sua exportação.
Os grandes centros industriais estão presentes também na Austrália, com a siderúrgica e a metalúrgica, e ela tem uma grande produção de alumínio. A agricultura, por ser um país desenvolvido, é uma agricultura mecanizada, presente aí com as grandes propriedades que a gente chama de monocultura ou plantations, né? Rebanhos ovinos maior do mundo e um dos maiores exportadores de carne bovina do mundo, que é um dos nossos concorrentes, quando eu trato aqui do Brasil, que é um dos grandes exportadores de carne bovina também. E quanto à Nova Zelândia, a principal atividade dela é a criação de gado leiteiro e ovino. Quanto à indústria, transformação de lã, e nas exportações destaca-se a exportação de carne, lã e peles. Queria agora aproveitar para esse momento que a gente falou um pouco sobre a Oceania, para a gente avançar para duas questões para ver se deu de você absorver um pouco. Elas são fáceis. Essa daqui você não tem desculpa para dizer que não consegue responder, porque eu coloquei muito fácil, até porque, como disse anteriormente, o conteúdo da Oceania não é tão comum em nosso ouvido. Então a primeira questão diz: o mapa mundi a seguir apresenta todos os continentes destacados em cores diferentes. Marque a alternativa que corresponde à cor da Oceania no referido mapa. Então temos aí vermelho, preto, azul, amarelo e verde. Olhando pelo mapa, qual dessas cores representa a Oceania? Então a resposta é letra D, que é a cor verde. Destaque principalmente, como foi visto anteriormente, para a Austrália e Nova Zelândia. Vamos então para a segunda questão do dia. Com base nas informações estudadas, analise as afirmativas e marque V para verdadeiro e F para as falsas. Letra A. Com 8,5 milhões de quilômetros quadrados de extensão, a Oceania é o menor continente terrestre. Letra B. A Oceania é um continente formado por uma massa continental, a Austrália, e por vários grupos de ilhas localizadas no Oceano Atlântico. Letra C. Com exceção da Nova Zelândia e Austrália, a economia de país da Oceania baseia-se nas atividades primárias. Letra D. A Oceania está localizada totalmente ao sul da linha do Equador, pertencendo, portanto, somente ao hemisfério meridional ou sul. Vamos então ver o gabarito comentado? Vamos lá então. A letra A, de fato, é uma alternativa verdadeira. A letra B é uma alternativa falsa, porque não está localizada no Oceano Atlântico, e sim no Oceano Pacífico. A letra C é uma alternativa verdadeira. E a letra D é uma alternativa falsa, porque não existe somente no hemisfério meridional ou sul, a Oceania. Também existem ilhas no hemisfério norte. Portanto, encerra aí nossa atividade e agradeço por cada um de vocês que prestou atenção no vídeo. E fique bastante atento em relação ao coronavírus, porque em breve queremos estar junto com você e você precisa estar vivo para compartilhar as amizades e o convívio da educação junto com seus colegas. Então, até um outro dia. Muito obrigado.